Vamos para o mercado da bola agora, tá bom, galera? Vamos falar da notícia que saiu aí no jornal O Dia, dando conta que o Rossi, goleiro, está indo para o Nottingham Forest por 7 milhões de euros. Gente, 7 milhões de euros é muita grana, é em torno de 37 milhões de reais. E aí eu, obviamente, tive que parar o meu dia, minha folga. Hoje eu estou, na minha folga, eu estou aproveitando para poder curti um pouco. Eu não sou de ferro, também sou ser humano. Parei para poder apurar essa informação, que é uma informação extremamente relevante, se isso for verdade. Estamos falando de um goleiro hoje titular no Flamengo, 7 milhões de euros. Porém, tanto o Flamengo quanto representantes do Nottingham Forest negaram essa possibilidade, negaram até mesmo conversa e até mesmo interesse. O Flamengo negou, falou, até o momento não chegou nenhuma proposta para a gente. E os representantes do Nottingham Forest falaram o seguinte: Vene, estamos muito próximos de contratar Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, jovem, por apenas 4 milhões de euros. Qual o sentido da gente contratar um outro goleiro mais caro, com idade mais avançada e também estrangeiro? Porque o Rossi é estrangeiro, ele é argentino. Ele poderia, entre aspas, entrar ali uma cota de estrangeiro, enfim. Então faz total sentido o que essa pessoa do Nottingham Forest me disse, esse representante. Então negaram também, não tem absolutamente nada. Repito, o Carlos Miguel do Corinthians está muito próximo de assinar contrato com a equipe inglesa e por um valor muito baixo realmente. Carlos Miguel é um bom goleiro, destaque da equipe do Corinthians na saída do Cássio, e eles estão contratando um baita goleiro por apenas 4 milhões de euros, que é o valor da multa rescisória do Carlos Miguel no Corinthians. Então não faz sentido eles, de fato, demonstrarem interesse em Rossi atualmente no Flamengo. Outra informação que chacoalhou aí o noticiário do Flamengo nesse domingão sem jogo é sobre Michael, porque a imprensa árabe cravando que o Flamengo está contratando Michael por 8 milhões de euros. Dá em torno de 43 milhões de reais pela cotação atual. Vene Casagrande, como será então que fica esse Flamengo recheado de desfalques? A gente ficou meio que debatendo isso na semana passada, só que agora talvez você já tenha mais pistas, né? Vamos lá, Fernandinha, é um Flamengo mutilado, a verdade é essa, né? Muitos desfalques, e desfalques não só por conta de convocação, tem também desfalque por lesão, é o caso do Alan, que é desfalque certo para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio. O Ayrton Lucas está fazendo, o departamento médico faz uma espécie de força-tarefa para deixá-lo à disposição técnico Tite, e caso ele não fique à disposição, o lateral esquerdo será o Léo Pereira, porque é quem vem treinando aí. Isso já está confirmado. Isso é uma informação que eu tenho, que o Léo Pereira vem treinando na lateral esquerda. O Fabrício Bruno, por exemplo, foi à ausência nos últimos treinos por conta do tornozelo dele no jogo contra o Vasco. Ele acabou torcendo o tornozelo durante a partida, vocês vão se recordar. Ele ficou na base de sacrifício, mas a tendência, pelo que eu apurei com pessoas do departamento médico, é que ele inicie o treinamento com os demais jogadores a partir dessa segunda-feira e fique à disposição para o jogo de quinta contra o Grêmio. Pra quem já jogou com o nariz quebrado, Pois né? é. E aí, com o Fabrício Bruno à disposição, Fabrício Bruno, Davi Luiz, provavelmente a dupla de zaga, e o Léo Pereira fazendo a lateral esquerda, caso o Ayrton Lucas não fique à disposição. Tudo isso é uma informação. Tudo isso é informação. A gente estava na semana passada aqui trabalhando isso como uma opinião do Vene. O Vene estava achando que isso ia acontecer. Sim. Pela experiência que ele tem do olhar do hoje. Tô com umas coisas lá, depois a gente se fala, hein? Gisele maravilhosa, maravilhosa, né, Olha aqui, o Lucas Pedrosa. Só que agora a gente já está trabalhando com informação. Coleguinhas, todo mundo, isso já é uma informação de Vene Casagrande. Caso essa força-tarefa clinicamente não dê certo, vamos dizer assim, para o Ayrton Lucas, o Léo Pereira vai ser esse improvisado. E aí a gente vai estar trabalhando com um show de improvisos nesse Flamengo, né, Pedrosa? Olha, Fernanda, para ser muito honesto, eu acho que a questão do Flamengo na realização dos desfalques aí por conta da Copa América, da FIFA e tudo mais, ela vai ser mais sentida, na minha visão, do meio para frente. Porque você perde De La Cruz e você perde Arrascaeta, que são dois jogadores que são os cérebros aí do Flamengo, principalmente tanto na transição quanto na criação. Na parte defensiva, você ter uma zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz é uma ótima dupla de zaga. Léo Pereira já está acostumado a jogar na lateral esquerda como fez essa função. Você perde profundidade porque ele não vai até a linha de fundo para poder fazer cruzamentos. Mas, tecnicamente, o Léo Pereira ele tem qualidade para poder sair construindo essa jogada, para poder ajustar ali, até numa saída de três, que é algo muito comum dentro do futebol. Você centraliza o Davi Luiz, coloca o Fabrício Bruno e usa o Léo Pereira como um terceiro zagueiro para fazer essa saída, para liberar o Everton Cebolinha. Na minha visão, a parte defensiva do Flamengo não vai sofrer tanto. Para mim, a parte ofensiva vai sofrer mais. Mas você acha que se desenha assim? Porque
Porque às vezes ele pode Sem também fazer uma dúvida. escolha de deixá-lo mesmo como um Não, lateral eu acho esquerdo, muito né? mais fácil ele fazer uma saída de 3 quando tiver a bola. Porque Com a bola ou sem a bola? Lembra dessa? essa aqui é a questão. Com a bola, ele faz a saída de 3, libera o lateral direito e utiliza o Everton Cebolinha como um ala. E aí você tem um meio-campo um pouco mais consistente nessa situação. Sem a bola, ele vai usar a linha de 4 normalmente. Mas o Carlinhos ele não está sendo muito utilizado. Primeiro, ele só podia jogar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil ele já atuou pelo Nova Iguaçu e Libertadores ele não estava inscrito, vai ser inscrito agora a partir das oitavas de final. E o Carlinhos também, com o retorno do Gabigol à disposição, ele perde espaço. Verdade seja dita, o Carlinhos foi contratado por uma reposição a Gabigol naquela incógnita se ele ia poder jogar ou não quando o Gabigol ainda estava suspenso. É um jogador que vai ter muito pouco espaço. Tem o Pedro, tem o Gabigol, ele se torna uma espécie de terceira opção. Já Matheus Gonçalves, eu lamento muito o Tite não dar mais oportunidades a esse jovem garoto que já mostrou a capacidade dele. Ele rodou no Red Bull Bragantino e foi bem, Ele mesmo é muito bom jogador. Nos tempos de Vitor Pereira, ele se destacou, fez até um gol no Botafogo. Não foi ele que fez, foi ele mesmo que fez um gol no Botafogo. Então, assim, é um jogador que já mostrou o potencial dele. Segundos. Perfeito. Já mostrou o potencial dele, não sente a camisa do Flamengo, muito pelo contrário. Eu acho que o Tite deveria olhar melhor ou com mais carinho para o Matheus Gonçalves. Ele tem que qualidade. Eventualmente desce para o sub-20 a pedido dele para não perder ritmo de jogo. Então, Quantos anos está o Matheus? se eu não me engano, 20, eu chutaria 20. É muito jovem, é um jovem promissor que o Flamengo não está lapidando da maneira correta, pelo menos na minha visão. Ele estava em 23, que foi esse carioca que ele fez o gol no Botafogo, foi esse que ele 18 jogou em Brasília. anos. Aí, 18 Ele tá anos. com 18, ele tava, então, foi no ano passado, há um ano e pouquinho. Ele era menor de idade. O Matheus, ele Entendi. sobe digamos assim, a cancha, a bagagem que o Lohan tá tendo no profissional. Ele sobe com uma expectativa de ser um grande jogador, um cara que pode fazer as coisas diferentes na equipe do Flamengo. E ele, desde que ele entrou na equipe profissional, é claro, em outro contexto, com o Vitor Pereira, ele entrava do lado direito e ele conseguia fazer a fumaça dele. E na minha visão, ele ir para o Red Bull Bragantino é um empréstimo totalmente positivo. Porque ele foi para um time de Série A, ele foi para um time que disputou título de Campeonato Brasileiro. Então a bagagem necessária para ele ter no profissional, e eu sempre falo isso aqui, base é base, gente. Às vezes o cara é uma estrela na base e no profissional ele não consegue fazer nada. E às vezes o cara nem é tão bom na base e depois no profissional ele se encontra. Então são esportes diferentes na minha visão, por mais que você tenha o mesmo futebol, tudo mais. Quando você entra no profissional, é outra realidade. E para mim, o Matheus Gonçalves foi bem preparado nesse empréstimo para o Red Bull Bragantino. Então, lógico que a gente não vê treino, mas qualidade ele sempre mostrou. No momento onde você perde peças, não vejo por que não dar oportunidade para o Matheus. Por exemplo, agora, com essas ausências aí desses jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, o Luiz Araújo se torna o destaque ali da ponta direita, o titular da ponta direita. Eu vejo o Matheus Gonçalves como um reserva imediato do Luiz Araújo. Por que não utilizar o Matheus Gonçalves agora? E o Pedrosa mencionou muito bem. Quando ele desce para o sub-20, eu vejo os jogos. Gente, parece assim um adulto jogando contra criança. É diferente. É covardia, é covardia. Matheus Gonçalves só não faz chover quando atua pelo sub-20. Faz gol toda hora, lance bonito, passe bonito. Provocação, ele cai Ele nessas gosta, coisas, né? ele gosta. Ele É é um muito jogador bom. que tem esse estilo. E eu gosto desse estilo dele. Então acho que o Tite poderia utilizar mais o Matheus. Vene, e essa viagem dos dirigentes do Flamengo pela Europa, como tem sido essa agenda? Só um instantinho. Então, você já falou com você, tá? Cuidado, hein? Toda vez que eles ficam esse negócio de viagem na Europa, não sei o quê, aí volta com um monte de gente cara. Volta, pelo menos um ele volta com algum cara. gente? Sendo que já tem muita gente cara lá. Como é que pode isso, Pedro? Aí eles ficam aí, viram o Thiago Silva voltando, aí o tem Botafogo isso pegou o também. Luiz Henrique, Tem aí isso. pode ser que o Vasco traga. Aí eles querem, É, o Coutinho. entendeu? Olha esse trem da alegria. É direito. Foi todo mundo. Vene! Quem tá Ó, nessa foto pra aí, quem não Vene? sabe, Rodrigo Toches, VP Esse, financeiro do Flamengo. Gustavo Oliveira, VP de Marketing e Comunicação. BAP, presidente do Conselho Administrativo, já foi membro do Conselho de Futebol. Rodolfo Landim e Rodrigo Duns, VP Jurídico e Geral do Flamengo. Muitos dizem, inclusive, que o Rodrigo Duns vai ser o principal candidato do Landim na eleição desse ano. Landim não vem mais como presidente. Ele não pode, né? pode. Já são dois já. É. E aí ele vai apoiar alguém, dizem que será o Rodrigo é? Duns. Só que o BAP também dizem nos corredores da Gávea que será candidato também. Então podemos ter É dois assim que candidatos. começa, Pedro! Dois candidatos da situação.
entendeu? Tá. Mas eles foram para a Europa, essa foto aí foi na Europa. Como eles fazem todo ano, eles foram acompanhar a final da Champions League. Inclusive em 2019 foi quando eles apresentaram o Jorge Jesus, anunciaram o Jorge Jesus na final da Champions League verdade. também. Eles vão sempre. Só que nessas viagens eles aproveitam para fazer algumas reuniões. Por exemplo, se reuniram com o Arsenal para conhecer como é o dia a dia do Arsenal. É um network, Porque às vezes, né? às E tá vezes certo. você não traz um jogador, mas que é muito raro. como o Pedrosa Nesse falou, caso ele é zero sempre- jogador. Ele zero. sempre vem. Boa tarde, nação rubro-negra! Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira para atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo no nosso Flamengo e principalmente sobre o que está acontecendo no mercadão da bola rubro-negro. Atacante Michael retornando ao Mengão, vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro do Ninho do Urubu. Mas antes, nação, já chega de voadora no like, cola esse dedão no like, se inscreva no canal, compartilha esse conteúdo top com todos os flamenguistas e também me diz de qual cidade do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo mandar um beijão e um alô para todos vocês. E o principal de tudo, que Papai do Céu possa abençoar a semana de todos vocês. É o seguinte, nação, Flamengo pode formalizar uma proposta de 7 a 8 milhões de euros para contratar, para repatriar o atacante Michael, que atualmente está vivendo um momento assim de reservas no Al Hilal sob o comando do Jorge Jesus. É um jogador que vem se destacando, estava se destacando no Al Hilal, só que o Al Hilal quer contratar jogadores assim com a mídia lá em cima, como Cristiano Ronaldo, Neymar, e o Michael não tem essa mídia toda, e sendo assim é uma imensa possibilidade do Al Hilal vender o jogador e o Michael retornar ao Flamengo. O Michael já disse que se retornar ao Flamengo, se retornar ao Brasil, perdão, tem o Flamengo como prioridade. Cruzeiro também está na briga pelo atleta, sabe? O Michael todos nós já sabemos e ele também já sabe como que é o Flamengo. É um jogador que já fez muitos gols com a camisa rubro-negra, sabe? Ganhou Campeonato Brasileiro, chegou a uma final de Libertadores, sabe? É um atleta que chegaria para ser reserva, no meu ponto de vista, apenas do Cebolinha. Eu acho que o Michael está um degrau acima do Bruno Henrique. Bruno Henrique, depois que renovou o contrato com o Flamengo, nunca mais foi aquele jogador de 2019, aquele jogador que tinha aquela arrancada sensacional, que era decisivo, que serviu os companheiros. E assim, o Michael chegando a uma imensa possibilidade dele ser reserva apenas do Cebolinha, que está vivendo um momento mágico, está vivendo um momento sensacional com a camisa rubro-negra. Quero saber de vocês, galera, o que vocês acham? Vocês aprovam essa contratação? Vocês acham que o Michael chega para ser titular ou chega para ser reserva? Comentem aqui abaixo pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, nação rubro-negra. Se inscreveram no canal, deixaram esse like, agradeço a todos. Fiquem com Deus!